Olá, estamos começando mais um 15 na TV, aqui na TV Unimap, e hoje a gente está aqui num lugar diferente. A gente está aqui na sala de imprensa, no estádio Barão da Serra Negra, aqui do 15 de Piracicaba. Hoje é dia de representação dos jogadores e a gente recebe aqui, além do Eduardo, né, nosso companheiro de sempre, o gestor do Departamento de Futebol, Beto Souza. Beto, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Roberto, Eduardo, é um prazer estar participando. E hoje é o nosso último programa desse ano. A gente vai encerrar falando sobre os jogadores, né, sobre a formação do elenco para o ano que vem. E a gente preparou uma matéria acompanhando a preparação dos jogadores, né, a representação deles, e a gente vai conferir agora. O elenco do 15 de Piracicaba se reapresentou nesta segunda-feira, iniciando os preparativos para a temporada 2018. Pela manhã, os jogadores participaram das atividades de avaliação física. Nós fizemos as avaliações de salto vertical para testar a potência de membros inferiores. Fizemos a avaliação ioiô para a gente ver o VO2 máximo de cada atleta. E à tarde o Danilo, nosso nutricionista, ele vai fazer as avaliações de composição corporal. Foram 20 dias de parada, tempo importante para que os atletas pudessem se recuperar após a maratona de jogos e campeonatos. No meu caso, eu descansei, aproveitei bem a família, esqueci o futebol, esqueci a bola, mas agora a representação, focar, se planejar bem, para que a gente esteja preparado para a estreia em janeiro. Às vezes tem atleta que no ano fez 30, 40 jogos, então é importante ter esse descanso para a gente, na volta, colocar carga, ter a sobrecarga, para a gente ter o ganho lá na frente. E todo mundo sempre fica preocupado aí com as festas de final de ano, né? O que isso interfere no rendimento do atleta para a temporada do ano seguinte? Então, o atleta ele tem que se cuidar, né? Então, por mais que final de ano a gente come um pouquinho, às vezes já exagera um pouquinho em bebida, refrigerante ou bebida alcoólica, o atleta tem que ter essa noção que o corpo dele é a ferramenta de trabalho. Nós já montamos os programas de treinamento para eles fazerem durante essas pausas, né, que a gente não vai parar tantos dias. Então eles estão cientes, é um grupo bem experiente, então eles sabem que se não se cuidar, lá na frente, infelizmente, paga o preço. Dos 23 jogadores do elenco, 20 já participaram das atividades de reapresentação. Grande parte remanescente do grupo de 2017. Isso é bom, né? Até para o elenco, para o Pisa, para o 15, manter boa parte do elenco, porque a gente já se conhece. Acho que manteve uma boa parte, se reforçou, vai continuar se reforçando, acho que isso é muito importante, porque a Série 2 é um campeonato dificílimo, tem que se reforçar, trazer jogadores da divisão, jogadores experientes, porque vamos ter muita dificuldade, é normal, é natural. Então os que estão chegando foram contratações pontuais, os que ficaram também já conhecem o espírito, já conhecem a cidade, já conhecem a torcida do 15, então acho que os que estão chegando, os que ficaram vão somar, vai dar tudo certo. Acho que temos tudo para fazer um grande campeonato nessa Série 2. Então já deu um feedback bom, a gente já viu quem que vai precisar de um trabalho mais especial e, consequentemente, a gente vai desenvolver, né? A ideia nossa é individualizar o treinamento. Embora o futebol é um esporte coletivo, a gente vai individualizar o treinamento, tanto em treino de força como em treino de campo. Mas, no geral, tudo ok? No geral, tudo ok, mas tem um pessoal ali que estava um pouquinho mais parado, que está um pouquinho mais abaixo, mas é coisa normal também, né? A gente não quer que eles cheguem também todos voando, porque aí no começo e no meio e no final da competição, aí eles vão estar em queda de performance. E a ideia nossa é sempre aumentar esse índice de performance para a gente conseguir os nossos objetivos, que é o acesso para a Série A1 do ano que vem. Bom, vocês puderam acompanhar os jogadores, eles estão fazendo as avaliações, os testes físicos nessa reapresentação. E a gente queria conversar com o Beto, né, para que ele pudesse falar para a gente como que está essa preparação para o elenco do ano que vem, né, já visando aí o Campeonato Paulista e as próximas competições. Acho que a primeira definição foi do técnico, né, Evaristo Pisa, ele continua para o ano que vem. Como que foi essa decisão de manter ele nesse cargo? O Evaristo, quando nós trouxemos ele para a Copa Paulista, nós já havíamos conversado, eu, o presidente Celso, o Ricardo, que é vice-presidente e também diretor de futebol,
sobre já a possibilidade da permanência do Evaristo para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Evaristo é um treinador que conhece bem a Série A2, na competição dificílima que nós vamos disputar, onde nós temos como objetivo subir. Então nada melhor que ter um técnico que conhece muito bem a divisão. O Evaristo já foi campeão pelo Capivariano e outras equipes que ele trabalhou na Série A2 do Campeonato Paulista, ele sempre fez bons trabalhos. Aliás, ele vem há muitos anos trabalhando apenas no futebol paulista, nos times do interior, passou também pelo Guarani, onde disputou o Campeonato Brasileiro. Então, um treinador com uma larga experiência que tem tudo para nos ajudar nessa competição tão importante para nós, que é a Série A2 do ano que vem. Roberto, primeiramente, né, dizer que é um prazer novamente estar aqui falando nesse último programa, né? Acho que a gente termina o ano de 2017 com uma esperança muito grande para a temporada de 2018, visto o trabalho, né, que o pessoal do Departamento de Futebol está fazendo para que o 15 realmente busque o acesso e o retorno à elite do Campeonato Paulista. E Beto, falando do Evaristo, você falou das boas campanhas que ele fez na Série A2 e também fez uma boa campanha no comando do 15 de Piracicaba na Copa Paulista. Sim, e na maneira que ele chegou, né? Quando o Evaristo chegou, ele chegou após a primeira rodada, nós tínhamos 15 dias numa janela, né, da primeira para a segunda rodada. O elenco não estava formado ainda, nós estávamos, vocês lembram, em avaliação, né, fizemos avaliação com 12 atletas, o que não é normal no futebol, mas nós entramos na competição em cima da hora, uma competição que nós não íamos disputar, saímos atrás de todas as outras equipes que iriam disputar com o Paulista e o Evaristo fez um excelente trabalho, né? Acho que demonstrando o potencial, a qualidade dele, o quanto ele é bom treinador, chegando com 15 à semifinal da Copa Paulista. E por questões de detalhe, nós não fomos à final, né? Primeiro os pênaltis que nós perdemos, mas antes dos pênaltis, acho que um erro de arbitragem que foi grotesco, né? Foi unânime, todos que viram enxergaram o erro do árbitro naquele impedimento. Se ele não tivesse errado, nós teríamos ido para a final da Copa Paulista e estaríamos novamente no ano que vem numa competição nacional. Mas infelizmente não aconteceu, já é página virada e nosso foco agora é no Campeonato Paulista do ano que vem. Roberto, só para destacar novamente do Evaristo, e a gente que acompanha aqui o dia a dia do clube, a gente viu o quanto que ele sentiu, né, a desclassificação na Copa Paulista, mas mais do que isso, eu acredito que foi depois. O Evaristo ele ficou aqui na cidade, né, Beto? Ficou aqui vivendo o dia a dia do clube, com reuniões diárias com o Beto, com o Celso, com o Ricardo Moura, o diretor de futebol também. Então, em nenhum momento ele se desanimou e o tempo todo veio aqui ao clube de manhã, na parte da tarde. Ele realmente viveu o clube aí, trabalhou muito para que a gente possa montar um elenco forte para a disputa da Série A2 do ano que vem. Isso é bom destacado, muito bem lembrado, o comprometimento do Evaristo, né? Como você colocou, ele é um profissional que desde a chegada dele, o Evaristo, ele mora em Campinas, que é aqui do lado. Tendo folga no dia seguinte, às vezes tinha folga um período, treinava de manhã, à tarde era folga, o dia seguinte de manhã era folga, se representava à tarde. O Evaristo poderia ir para a casa dele, que mora em Campinas, e voltar no dia seguinte. Não, acho que poucas às vezes ele fez isso. Ele ficava no clube, no dia seguinte, sem treino, ele comparecia ao clube, então é um profissional que respira e vivencia o dia a dia do clube, preocupado com tudo, né, com todos os detalhes. Por isso, o bom trabalho que ele fez, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer, se Deus quiser, no Campeonato Paulista do ano que vem. Eu queria, Beto, que você falasse sobre, primeiro, comentasse a situação de alguns jogadores que estão talvez indefinidos ainda, né? Acho que o caso do Hugo, do Rafael Rosa, o Maicon Aquino e outros jogadores que talvez não tenham renovado ainda, ou como que está essa situação? O Hugo e o Rafael Rosa, eles se apresentaram hoje, estão treinando. Nós estamos negociando o reempréstimo deles. São 2 atletas que vieram por empréstimo e nós estamos conversando já está praticamente acertado o empréstimo deles até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. O Maicon Aquino é um jogador que nós estamos conversando, só que nós estamos definindo algumas situações, né, até por conta do número limitado de inscrição no Campeonato Paulista, você só pode inscrever 23 atletas. Então nós temos aí que os atletas que estão aí, eu acho que hoje, se eu não me engano, tinham 20 atletas, né? São 23 de linha, mais 3 goleiros. Então nós não temos mais tantas vagas assim abertas. Então nós estamos definindo algumas situações para definir a situação do Maicon Aquino também, e algumas outras posições estão para chegar. Só para reforçar, hoje são 23 atletas no elenco,
É claro que existem a situação, por exemplo, do Rubens, lateral esquerdo, que é um jogador das categorias de base, então ele não entra nessa conta dos 23 que poderiam ser inscritos, né? E além disso, são 23 jogadores no elenco, mas isso não quer dizer que todos, né, vão ser inscritos para o começo do campeonato, entendeu? A gente pode ainda escrever alguns jogadores durante a competição também, não é? Sim, sim, nós podemos escrever durante a competição e nós temos, acho que 3 ou 4 vagas, agora não lembro ao certo, em aberto, né? Nós temos algumas posições que nós já estamos negociando com alguns jogadores, mas como o Edu colocou, nós não temos a necessidade de imediatamente trazê-los e inscrevê-los. É claro que quanto antes a gente fizer isso, melhor. Porque o ano que vem o Campeonato Paulista vai ser diferente dos outros anos. Até por ser um ano de Copa do Mundo, é um campeonato mais curto, então nós não podemos perder tempo. O ideal seria se nós tivéssemos já apresentado todos hoje, né, para iniciar a pré-temporada. Vocês, como você colocou no começo do programa, vocês estão aqui no Barão do Serra Negra, atrás o treino, as avaliações sendo realizadas. Então, se já estivessem hoje esses atletas aí, eles ganhariam tempo. Não chegaria depois, não teria que chegar daqui 15 dias começar do zero e em janeiro já começa a competição. Então, quanto mais nós conseguirmos agilizar esse processo de contratação, melhor vai ser para nós, para a montagem do elenco, para o Evaristo poder trabalhar a equipe. Beto, acho que, mas mesmo assim, a gente vê aqui 23 jogadores, sendo que praticamente 20 já se apresentaram, acho que está bem adiantado o planejamento, né? Até por nós a gente vem com esse grupo, né, já desde o Campeonato Paulista do ano passado, então a gente vem mantendo a base, vem contratando, vem mudando sempre o mínimo possível, porque futebol você não constrói uma equipe do dia para a noite. Você vem construindo ao longo dos anos, né? É claro, com erros, com acertos, mas uma equipe você constrói ao longo dos anos, é que nós estamos fazendo. Então nós disputamos o campeonato, uma Copa Paulista ano passado, nós fomos campeões, fomos para o Campeonato Paulista, onde nós não fomos felizes, montamos um time forte para a Série D do campeonato, onde infelizmente as coisas não aconteceram como nós queríamos. Aí viemos na Copa Paulista, fizemos uma boa Copa Paulista e agora 2 do ano que vem. Já mantendo uma base que vinha já desde do Campeonato Paulista, da Copa Paulista do ano passado. Então nós temos uma base montada, diferente até de outras equipes que estão voltando e estão montando ainda, né, suas equipes. Então esse é um ponto, acho, importante, que nós saímos na frente nesse aspecto. O Beto falou bem, né? Por exemplo, o Rafael Gomes, Matheus Pazinato, Bruninho, são jogadores que fizeram parte do elenco campeão da Copa Paulista de 2016 e vão aí para mais de um ano no clube, isso é importante mesmo. Continuidade do trabalho, né? Depois do Campeonato Paulista, Gilson, Formigoni, né? E por aí vai. Exatamente. O caso do André Cunha, ele renovou, né, o contrato. Tiveram outros jogadores que também renovaram e vão continuar com 15? André Cunha, o Hugo e o Rafael Rosa, que você perguntou, o Pedrinho, lateral esquerdo, o Léo Carvalho, né, que nós estamos renovando o contrato dele. Quem mais, Du? Esse pessoal de renovação de renovação são eles, né, os que chegaram hoje, que já se apresentaram: Samuel, goleiro, o Everton, atacante, se apresentaram 3 hoje, né, o Everton, o Jobinho 4 e o Everton, Jobinho, o Samuel, falta um, me ajuda a lembrar aí. Oziel, lateral esquerdo. Oziel, lateral direito. Lateral direito, desculpa. Isso. São os jogadores que o 15 contratou, né, até agora, foram o goleiro Luiz Fernando, o lateral direito Oziel, o zagueiro Vinícius Simon, é isso? Os atacantes Everton, Fabinho e Jobinho, né? O Luiz Fernando se apresenta dia 20 e o Simon no dia 7. Tem mais negociações ou algo em vista com outros jogadores que podem chegar também? Tem, nós estamos conversando com... que nós entendemos, né, que nós precisamos, a princípio, que nós temos algumas conversas adiantadas com um zagueiro, um meia, que nós entendemos que nós vamos precisar também, e aí nós estamos vendo as outras posições, né, dentro do nosso elenco, conversando com a comissão técnica, com o Evaristo, com o Ricardo, com o Xandão, com o Carpini, e vendo quais as outras posições que nós vamos precisar, estudando bastante o nosso elenco atual, dentro da composição do elenco, o que nós vamos precisar. Como eu disse, nós vamos precisar de 4 contratações, nós podemos, né, trazer. Então 2 já seriam um zagueiro e um meia. E as outras 2 posições nós estamos vendo, de repente, mais um volante, ou mais um atacante de área, ou mais um lateral esquerdo. Nós estamos analisando ainda, estudando
essas posições. Roberto, também, acredito que essas últimas posições serão preenchidas, né, Beto? Talvez depois da avaliação do Evaristo, conforme os jogos treinos são sendo realizados, né? Então a gente tem 5 jogos treinos já marcados, 3 agora em dezembro, o primeiro contra o São Carlos, então acho que depois dos jogos treinos talvez o Evaristo possa identificar um pouco mais a necessidade do elenco. Sem dúvida, né? Vai poder avaliar bem a equipe, né, e sentir a necessidade, melhor do que você avaliar no papel, você vendo, né, nos jogos treinos o desempenho de cada atleta, da equipe, e aí sim ter uma ideia melhor de qual posição nós vamos precisar ou não. Queria que vocês falassem um pouco mais desses jogadores que já chegaram, né? Se eu não me engano, acho que todos já são mais experientes, assim, né? Tem acima de 30 anos. O que vocês poderiam falar, né? O que vocês viram neles e que fizeram essa contratação para eles chegarem? Roberto, eu acredito que a maioria aí, até a maioria da nossa torcida, da imprensa, enfim, em geral, está bastante contente com as contratações, né? São jogadores experientes, jogadores que têm uma história boa no 15 de Piracicaba, como é o caso do Vinícius Simon, zagueiro, que fez parte do elenco do Série D do Campeonato Brasileiro, foi muito elogiado, foi muito bem aqui no 15 de Piracicaba. O atacante Fabinho foi o nosso artilheiro no Campeonato Paulista da Primeira Divisão de 2016. Foi um ano infeliz, né, que acabou com o rebaixamento do 15 de Piracicaba, mas o Fabinho foi um dos jogadores que, apesar do rebaixamento, foi bastante elogiado pela nossa torcida, foi o nosso artilheiro, fez 4 gols na competição, é um jogador de muita entrega dentro de campo, um jogador experiente, que faz outras posições, além de atacante de beirada, faz o meio de campo também, como o Evaristo Pisa já disse. Então, eu acredito que são reforços que realmente tem tudo para nos ajudar muito na competição, né, Beto? Eu tinha esquecido de comentar o Fabinho, que o Fabinho se apresenta amanhã. E o que nós buscamos nesses reforços? Jogadores com uma identidade já com o 15, no caso do Fabinho e no caso do Simon, que já passaram por aqui, e nos outros atletas também acostumados com a divisão, né? Atletas acostumados com o Campeonato Paulista. O Everton, por exemplo, no passado foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista da 2. Eziel já jogou em vários times, disputou o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista pelo Guarani. Jobinho também conhece bem o futebol paulista. Enfim, esse é o perfil que nós estamos buscando. Jogadores que conheçam, né, a divisão, que estejam aptos, né, a disputar um campeonato tão difícil, disputado como e como vai ser principalmente o Campeonato Paulista do ano que vem, onde só sobe duas equipes, e nós temos equipes aí com potencial financeiro enorme, né? O caso do Água Santa, nós temos o Oeste, que quase subiu no Campeonato Brasileiro da Série B, disputou até as últimas rodadas para subir para o Campeonato Brasileiro da Série A, vai disputar uma 2 com um time forte e vem reforçado. Enfim, nós temos outras equipes aí que vão vir forte para brigar pelo acesso. Então vai ser um campeonato muito difícil e nós, sabendo dessa dificuldade, estamos montando o time também para isso, né, para alcançar o nosso objetivo, que é brigar pelo acesso ano que vem. Roberto, você falou da idade dos jogadores, eu acho que para deixar o torcedor quinzista um pouco mais tranquilo, né, tem o torcedor que entende, né, um pouco mais, mas tem gente que às vezes fica meio preocupado realmente com a idade. Mas, Beto, é importante frisar que todos esses jogadores, foi feita uma análise sobre esses jogadores e todos, apesar da idade, vinham jogando normalmente, né, as competições, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa Paulista ou outra competição, vinham jogando, não são jogadores com uma idade, com uma certa idade que estavam parados. Né? Sim, esse foi outro cuidado que nós tomamos, né, atletas que vinham jogando, vêm de uma sequência boa de jogos e sem histórico de lesão. Né? Seria preocupante se estivéssemos contratando atletas com essa idade, que nem são tão jogadores assim, tão velhos, hoje 31 anos, 32 anos, não é tão velho para o futebol, né? São jogadores experientes, até pensando algumas correções que nós temos que fazer, como eu disse no começo, né? A gente vem construindo equipe ao longo dos anos. O que nós vimos no Campeonato Paulista da 2 do ano passado? Nós tínhamos um elenco muito jovem. Né, no começo, onde nós tivemos uma diversidade, esses jogadores sentiram. Então nós estamos trazendo esses jogadores mais experientes, mesclando com esses atletas jovens que nós temos no elenco, né, buscando um equilíbrio e para suportarem a competição, que nós precisamos ter um time com experiência. São atletas, como o Edu bem colocou, que vinham jogando, são atletas que não tiveram lesões nos últimos campeonatos que disputaram. Então, sem dúvida nenhuma, são jogadores que vão nos ajudar bastante.
Eu queria saber do Beto a questão do Matheus Pazinato. Ele, ali no último jogo, né, da Copa Paulista, ele não participou porque ele estava fazendo testes na Inglaterra. E eu queria saber, o torcedor também ficar sabendo, qual que é a situação atual dele. Ele foi fazer algumas avaliações, né, na Inglaterra. O Matheus, a situação dele com o clube inglês, nós ficamos de definir em janeiro, o clube ficou de definir, na verdade, em janeiro, que é quando abre a janela de transferência. E já pensando nisso, numa possível saída do Matheus, o que nós fizemos? Nós contratamos mais 2 bons goleiros, né, que é o caso do Samuel, que estava na Penapolense, e o Luiz Fernando, que teve também passagens por clubes aqui de São Paulo, ficou, se eu não me engano, 3 anos no Red Bull, onde conquistou todos os acessos seguidos, possíveis. Ele saiu da série B, né, que é chamada a 4ª divisão, vamos dizer assim, do Campeonato Paulista, subiu para a Série 3, da Série 3 conquistou acesso da A2 e também da A2 para 1. Então ele tem todos os acessos na carreira dele. Então são 2 bons goleiros, que se o Matheus acontecer de o Matheus sair, nós vamos estar bem servidos, não vamos precisar chegar em janeiro, correr atrás de um goleiro, sem saber a condição que esse goleiro vai chegar. Mas o clube inglês ainda vai fazer proposta por ele, e aí vai ser feita essa análise se o clube... Sim, ficou definir em janeiro, né? Os valores estão mais ou menos acertados, eles ficaram de definir em janeiro a transferência ou não do Matheus. Então nós temos que aguardar até janeiro para definir essa situação. E é bom ressaltar que o Matheus se representou normalmente aqui, né, Beto? E está trabalhando juntamente com o grupo. A gente torce para que essa negociação se concretize, porque é bom para o atleta, vai ser bom também para o clube. Então a gente sempre torce para que o jogador também cresça em sua carreira. Mas é bom ressaltar que ele está aqui, está trabalhando forte, e caso ele continue aqui também no 15 de Piracicaba, será também um grande reforço para nós. Aí serão, ao invés de 2 bons goleiros, serão 3 bons goleiros. E aí o problema é do Cristiano Cavalcante e do Evaristo. Do Evaristo. Como o Beto falou, né, a gente está aqui, os jogadores estão fazendo as avaliações aqui na nossa frente, né, no campo, e inclusive o campo que está passando por uma reforma, né, o pessoal está trabalhando nele para que o campo também mantenha a sua qualidade boa, né. A gente lembra que teve o jogo da Copa Paulista que choveu muito aqui e a drenagem funcionou bem, né? O jogo não foi... Apesar da paralisação, o jogo não foi muito prejudicado por causa disso. E esse trabalho está sendo feito para que se mantenha a qualidade do campo, né? Então, o primeiro jogo do 15 na Série A2 do Campeonato Paulista já está definido, né? Aliás, toda a tabela já está definida. O primeiro jogo contra o Rio Claro, no dia 17. E como que vocês estão esperando esse Campeonato Paulista? O primeiro jogo contra o Rio Claro vai ser lá ou vai ser aqui? Vai ser aqui no Barão. Começa com um clássico regional. O Rio Claro, que a gente enfrentou na semifinal da Copa Paulista de 2016, que a gente foi campeão. Desde aquele episódio, criou-se já uma rivalidade, né, com o time de Rio Claro. Então, acho que nada melhor do que começar já quente, né, Beto? E com uma vitória, né? Então, nós estamos trabalhando e esperamos iniciar já a competição com uma vitória. Né? Como eu disse, nós temos objetivo. Claro que as outras equipes também têm os objetivos, todo mundo entra, ninguém entra para perder, todo mundo entra para ganhar, mas é o que nós conversamos, inclusive, hoje na apresentação, né, já no primeiro dia, frisando e deixando claro para os atletas, para a comissão técnica, para todo mundo. Nosso objetivo é o acesso. Com todas as dificuldades que nós sabemos que nós vamos enfrentar, o nosso objetivo, estamos trabalhando para isso, em busca do acesso. E nada melhor que, como você perguntou, começar com uma vitória contra o Rio Claro, um clássico regional, e jogando em casa, onde nós temos mais ainda a obrigação de ganhar. Além da obrigação, acho que seria muito importante essa vitória dentro de casa para que o Barão se transformasse realmente num aliado nosso, né, nessa busca pelo acesso, porque eu acredito que uma vez que você consegue ser forte dentro de casa, consegue as vitórias sempre aqui em casa, e buscar pontos fora de casa, é aí que você consegue buscar os objetivos. Vocês brincam se transformar no Barão Boneira? Barão Boneira, é isso mesmo. Desde 2011 que começou essa brincadeira aí do Barão Boneira, na época que a gente foi, inclusive, campeão da Série A2 e voltou, né, retornou à elite depois de 16 anos, o pessoal chamava mesmo aqui de Barão Boneira, porque era difícil ganhar do 15 de Piracicaba aqui, em 2011, quando a gente foi campeão. Aqui, realmente, principalmente na parte final, né, na fase final da Série A2 daquele ano, o Barão via lotado aqui nos jogos e realmente foi muito difícil de ganhar do 15 e espero que aconteça dessa forma também agora em 2018.
Edu, você vê a torcida do 15 é uma torcida apaixonada, né? Jogos da Copa Paulista, a gente jogando contra o São Caetano aqui, eu acho que o Guarani disputando, até brigando para não cair, nós tínhamos mais torcida aqui do que eles lá no Brinco de Ouro, né? Nós fomos recorde de público na Copa Paulista. Os que nós tínhamos contra o São Caetano, quase 8.000 pessoas, não era isso? Então é uma torcida apaixonada, que nos apoia muito e nós contamos com esse apoio da torcida, que para nós é de fundamental importância. Queria aproveitar que a gente está falando do torcedor, queria que o Du falasse um pouco sobre os planos, né, do sócio-torcedor daqui do 15, que geralmente esse é um período que o pessoal já visando o Campeonato Paulista já se inscreve, já renova. É importante isso realmente que você falou, Roberto. O pessoal que queira aproveitar aí o Campeonato Paulista da Série 2, também toda a temporada de 2018, pode ficar sócio a qualquer momento, né? Só basta entrar no site www.nação15.com.br. Lá você vai poder escolher entre os diversos planos que o 15 oferece, desde o mais barato aí, que é o de R$ 9,90, até o Sócio Plus, que é o de R$ 70 por mês, e o Sócio Plus que tem lugar garantido em qualquer setor do estádio, sem precisar pagar nada a mais por isso, e tem o seu lugar garantido, né, sua entrada garantida. Também não pega filas na hora de entrar no estádio Barão da Serra Negra, pois tem uma catraca exclusiva para ele. Então, você torcedor que gostaria de acompanhar e ter, né, o seu lugar garantido nos jogos do 15 de Piracicaba, acesse nação15.com.br e aí fique sócio do 15 de Piracicaba já. E além dos jogos do 15 de Piracicaba, você vai ter diversos descontos em mais de 600 produtos da linha Ambev, da linha Unilever, e também no comércio local aqui de Piracicaba, em quase 100 estabelecimentos locais aqui de Piracicaba. E para a gente encerrar, a gente queria falar também sobre a Taça São Paulo, né, a Copinha, que o time sub-20 do 15 vai participar. Já vai começar logo no começo do ano, né, no começo de janeiro, no dia 3 contra o Vila Nova. Depois no dia 6 joga contra o Ituano e no dia 9 contra o Santa Cruz de Alagoas. A base do 15 vai ser em Itu, né? O time vai ficar lá. E o que vocês podem falar sobre essa competição? Qual que é a expectativa do 15 dentro dela? O time sub-20 do 15 de Piracicaba é comandado pelo Diego Favarin, vem treinando aí já há um bom tempo, se preparando para a Copa São Paulo, que é a grande competição, né, de base do Brasil, é a mais vista, né, a que mais atrai olhares, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pessoal também que a gente estava comentando um pouco antes aqui do programa, né, a gente fica um pouco carente no mês de dezembro, né, que acaba o Campeonato Brasileiro, acaba todas as competições, a gente fica um pouco sem... Aí em janeiro já começa a Copa São Paulo, então todo mundo já fica bem feliz. E o 15 entra forte mais uma vez, buscando a classificação para a próxima fase da Copinha. Enfrentaremos grandes equipes, né, equipes de tradição aí no Brasil. O Ituano tem uma base muito forte. Vai ser o anfitrião, o time da casa, o que também dificulta ainda mais, né, pois terá o apoio ali da cidade de Itu. Mas a gente confia bastante que o 15 de Piracicaba vai fazer uma grande campanha. Já fizemos diversos jogos treinos, vencemos a Ferroviária, um time também muito forte nas categorias de base, vencemos a Ferroviária num jogo treino por 2-0. Então empatamos com o São Bento também de Sorocaba em 1-1 em mais um jogo treino. Teremos, acho que, se não me engano, mais 2 ou 3 jogos treinos até essa estreia que você bem disse no dia 3 de janeiro. Mas o Beto pode até falar bastante, o Beto que trabalhou por mais de 18 anos, Beto, no Corinthians. Deve 18 ter anos. Mais de 18 anos no Corinthians, participou bastante de Taça São Paulo, Beto? Participei de algumas, Du. Acho que foi como você colocou, né? Você explanou bem, uma competição para os garotos, para a idade deles, para a categoria sub-20, é a competição mais importante do ano e para a carreira deles. No nosso caso aqui, por exemplo, vai ser uma vitrine para esses garotos, para nós estarmos observando esses garotos para ver quais deles vão ter condições de nos ajudar no Campeonato Paulista ou não. E geralmente, tá São Paulo, muitos jogadores é o último ano, né? Então, por isso a competição tão acirrada. É a última oportunidade que muitos deles têm para mostrar o potencial deles, né? Para ver se eles vão ser lançados no time de cima, no time profissional ou não. Então são atletas que dão a vida. Por isso essa competição tem essa importância tão grande também. No Corinthians você conseguiu aproveitar muitos jogadores, sempre, né, o maior campeão, né, da competição. Na sua época, quando você trabalhava no Corinthians, você aproveitava bastante? Aproveitava, só que naquela época os olhares para as categorias de base não são como é hoje, né? Era diferente. Então os garotos tinham
menos oportunidade. Quando você fala de um Corinthians, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo, são equipes que têm uma cobrança muito grande. Então, o cuidado ainda é maior para lançar um garoto no profissional. E hoje já é um cuidado muito grande. Há anos atrás era mais difícil ainda. Eram poucos jogadores que saíam das categorias de base e eram lançados nos profissionais. Dá para contar nos dedos. Hoje, isso acontece com mais frequência, até porque a estrutura é totalmente diferente, né? Na época era chamado departamento amador, se o profissional era amadorista, imagina o departamento amador. Hoje não. Os departamentos amadores desse clube já têm um profissionalismo muito grande. Então tem um preparo muito maior para esses atletas quando estoura a idade, poder chegar no time de cima e, né, aguentar a estrutura, a cobrança que vai ter. Que não é fácil para um garoto recém-saído de um time de júnior chegar e jogar num time profissional. Mas hoje, com todo o trabalho que é feito, né, buscando excelência nas categorias de base, isso facilita bastante. Você vê o 15 de Piracicaba hoje, é um dos poucos clubes de São Paulo, né, do Brasil, que tem o certificado de clube formador. Então você vê como os clubes, né, hoje estão se preparando, apostando e trabalhando esses garotos, essas categorias de base. E aqui com nós não é diferente, né? Como eu coloquei, importante competição, nós vamos estar observando esses garotos e poder, se nós pudermos, aproveitar o maior número possível desses atletas no time profissional. Beto, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, desejar bom trabalho, né, nesse ano de 2018, boa sorte também e volto sempre aqui também para conversar com a gente. Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer participar. Du, obrigado também mais uma vez. Também. Obrigado, Roberto. Obrigado ao Beto por ter atendido o nosso pedido aqui de participação. E a gente espera que 2018 seja um grande ano para o nosso 15 de Piracicaba. A gente fica por aqui então com o programa 15 na TV. Lembrando que esse é o nosso último programa do ano. A gente vai voltar no dia 8 de janeiro, na segunda semana de janeiro, para acompanhar a Taça São Paulo, né, a Copinha, com os jogadores da base do 15. E se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, entra lá no Facebook da TV Unimap ou do 15 de Piracicaba. Então, até ano que vem. Tchau.